Quem é seu melhor amigo? Obrigado. Jesus. Quem é seu melhor amigo? Jesus de novo? Tem certeza? Às vezes, na nossa vida, nós desenvolvemos algumas amizades. E no decorrer dessa amizade, nem sempre ela é tão estável quanto a gente gostaria que ela fosse. Pensa aí na sua adolescência, na sua juventude, lá na sua escola, ou talvez até no seu trabalho. Às vezes, a gente fica pensando sempre assim, será que está tudo bem? Será que fulano de tal, será que a gente ainda é amigo? E parece que ele está meio estranho, parece que está meio esquisito, a gente não está dando mais a liga. E quando a gente pensa isso, geralmente nós trazemos para nós. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu falei alguma coisa que ele não gostou? Será que eu fiz alguma coisa que o ofendeu? Será que eu esqueci? Será que eu esqueci o aniversário dele? E ele ficou bravo comigo? Será que eu esqueci alguma coisa a respeito da vida dele e ele ficou chateado comigo? A gente sempre pega e olha para dentro de nós e tentamos perguntar para nós se tem alguma coisa errada acontecendo ali. Geralmente é assim que acontece. E se você... Eu lembro da escola, né? Os meninos não eram tanto assim. Brigava na sala, ia para a quadra, descontava e saía de lá, todo mundo amigo de novo. Não tinha problema. Se brigava no futebol, acabou o futebol, no máximo 5 minutos depois, e depois estava todo mundo amigo de novo. Mas com as meninas era muito diferente. Elas tinham uns negócios lá de não falar com a outra, e aí a outra falava com as outras, e dali a pouco mais ninguém era amiga daquela menina, e ficava aquele negócio estranho. Elas sofriam. A menina sofria muito mais do que os meninos com isso. E a pergunta sempre era, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu estraguei a nossa amizade? E é isso que eu quero pensar com os irmãos, mas não em relação às nossas amizades, em relação a Deus. Lucas. Em relação a Deus. Às vezes a gente fica com o mesmo sentimento. Deus, está tudo bem? Parece que tem alguma coisa errada no nosso relacionamento. Não sei, parece que tem alguma coisa estranha com a minha amizade com Deus. E quando eu falar amizade com Deus, com todo respeito, quando eu digo amigo de Deus, um relacionamento realmente respeitoso e não banal. Mas nós somos amigos de Deus. E às vezes a gente fica com essa sensação de que, poxa, tem alguma coisa estranha aí na minha amizade com Deus, tem alguma coisa meio desalinhada, tem alguma coisa meio arranhada. E da mesma forma que eu faço com a minha amizade com uma pessoa, eu faço em relação a Deus. Eu olho para dentro de mim, eu olho para os meus esforços, eu olho para a minha religiosidade, eu olho para as minhas tentativas de ser uma pessoa boa, eu olho para as minhas tentativas de fazer as coisas diferentes. E aí eu percebo que o resultado é sempre o mesmo. O meu coração sempre está com uma paz instável na minha amizade com Deus. Eu olho para aquilo que eu tenho tentado fazer para ser amigo de Deus e manter a nossa amizade, e aí eu percebo uma instabilidade. Eu percebo uma paz muito frágil, muito instável, e uma paz que dura enquanto o meu desempenho sustenta essa amizade. Mas uma amizade que acaba no primeiro erro que eu cometo. Mas nós vamos perceber que o nosso relacionamento com Deus, ele é diferente do nosso relacionamento com pessoas, que realmente muitas vezes se mantém nas nossas forças, se mantém nas nossas práticas, e que quando nós pisamos um pouquinho na bola, a amizade acaba. Mas com Deus é diferente. E graças a Deus por isso. Graças a Ele, porque se dependesse dos nossos esforços, se dependesse da nossa religiosidade, se dependesse do nosso desempenho, das nossas tentativas de sermos bons ou melhores, o resultado seria um fracasso. Todos os dias nós estaríamos fracassando. Paulo, e é o texto que nós vamos olhar, ele introduz uma ideia sobre quem mantém esse relacionamento. A partir do capítulo 5 de Romanos, Paulo está apresentando, não é uma teoria, ele está descrevendo um status.
o status que já aconteceu para todo aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você conhece o livro de Romanos, você sabe que nos quatro primeiros capítulos, Paulo ele está construindo, tijolinho por tijolinho, ele está construindo a argumentação da justificação pela fé, tanto para judeus quanto para gentios. Todos pecaram, ninguém se salva por obras da lei, por obras no mundo, mas Deus, em sua graça, declara justo todo aquele que crê em Cristo Jesus. E nos 4 primeiros capítulos de Romanos, Paulo então vai traduzindo, tijolinho por tijolinho, construindo tijolinho por tijolinho, essa ideia de que as obras da lei não salvam, mas que a graça de Deus por meio de Cristo Jesus é o modo de salvação, tanto dos judeus quanto dos gentios. E é essa graça que mantém a salvação. A resposta de Paulo, talvez uma pergunta como essa: Deus, está tudo bem na nossa vida? Está tudo bem na nossa amizade? A resposta de Paulo, a partir do capítulo 5, ela é uma resposta gloriosa. Ele vai mostrar que a nossa amizade, que eu vou descrever como a justificação diante de Deus, ela não é simplesmente o nosso nome ou um veredito dado e arquivado lá no céu, como se o seu nome agora tivesse numa lista de justificados, mas ela é muito mais do que isso. Essa justificação, ela produz frutos concretos, frutos presentes, frutos tangíveis na nossa vida, frutos que nenhuma circunstância pode arrancar de nós, porque ela é arraigada em Deus. E nós vamos ver esses frutos hoje, e como eles se desenvolvem, como eles trazem benefícios para a nossa vida agora, hoje. Mostrando que a dor ganha na nossa vida um novo sentido à luz do Evangelho. Que tudo aquilo que são tribulações são ressignificados por meio do Evangelho. E que existe uma garantia inabalável do nosso futuro com Deus. Por isso eu te convido a lermos juntos os 11 primeiros versículos do capítulo 5 de Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Te convido a fechar os seus olhos e nós orarmos. Senhor, pedimos a Tua direção, que Teu Espírito fale aos nossos corações e que a Tua palavra transforme aquilo que precise ser transformado. Senhor, se existem pessoas aqui em dúvida, se está tudo bem contigo, que eles possam sair daqui convictos de quem o Senhor é e de qual é a ponta que realmente temos o problema. Nos ajude a avaliarmos a nossa vida, nos ajude a avaliarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Pedimos isso na atuação do Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém.
Eu quero ver com os irmãos, então, alguns benefícios, alguns frutos que nós temos em Cristo Jesus, nessa justificação, nessa amizade que nós temos com Ele. O primeiro é os benefícios presentes da justificação. E nós veremos esses benefícios nos versículos 1 e 2. Vamos ler novamente. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E eu quero ver o primeiro benefício juntos. Não enxergo. Uma nova relação. Agora nós temos paz com Deus. É isso que o versículo 1 está dizendo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Repare que Paulo, ele começa com uma frase que resume tudo aquilo que ele já havia demonstrado nos 4 primeiros capítulos. Justificados, pois. Tendo sido, pois, justificados. Não é tentando ser justificados, não é em um processo de justificação. Nós somos justificados, ou nós estamos justificados. Em Cristo Jesus nós não nos tornamos justos, continuamos sendo pecadores, mas temos nele a justificação dos nossos pecados. Eu e você continuamos sendo pecadores, eu e você continuamos errando, eu e você continuaremos vacilando, eu e você continuaremos pisando na bola na nossa amizade com Deus, mas em Cristo Jesus nós somos declarados justos. Nós nos apropriamos em Cristo Jesus dessa justificação. Não nos tornamos, mas somos em Cristo Jesus justificados. E essa é uma ação, o verbo que Paulo está usando aqui, é uma ação concluída. Não estamos nos tornando, não estamos tentando ser, mas somos justificados em Cristo Jesus. Por isso, se você está em Cristo, você não é um projeto em andamento. A sua justificação, o seu relacionamento, o seu livre acesso a Deus, a sua amizade com Ele não é um projeto em andamento, mas já é um veredito dado por Deus. Já é um veredito proferido por Deus. Não é um processo de sermos amigos de Deus. Não é um processo de termos agora um relacionamento com Deus. Não é um processo de estabelecermos uma intimidade com Deus. É desfrutar daquilo que em Cristo Jesus nós já temos. É aprofundar por meio de Cristo Jesus, é nos assegurar, é usufruir por meio de Cristo Jesus aquilo que eu e você, justificados nele, já temos assegurado. É desfrutar de tudo isso. Portanto, desses versículos nasce essa primeira realidade, essa primeira verificação. Nós temos paz com Deus. Antes de Cristo, a Bíblia não descreve, como nós vimos em algumas pregações anteriores, a nossa relação com Deus como algo neutro. Ela descreve a nossa relação com Deus como algo hostil. Nós éramos inimigos de Deus. Éramos por natureza rebeldes, éramos por natureza contrários a Deus, não porque Deus fosse cruel, mas porque o pecado nos colocou em rebelião contra Deus. Antes de Cristo Jesus nos justificar, nos tornarmos justos nele, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos contrários a Ele, ou seja, nós não vivíamos em paz, nós vivíamos em guerra. Nós vivíamos em guerra com Deus. Ainda que talvez não uma guerra declarada, mas uma guerra por conta do pecado. E veja a beleza desse texto. A paz que nós temos, ela não foi algo conquistado em uma negociação com Deus. Ela vem por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é o único que poderia se assentar à mesa e negociar com Deus por meio da sua obra. Ele era o único que poderia pagar o preço, ele era o único que poderia carregar sobre si
todo o peso de uma humanidade rebelde. E ele pode tornar justo aquele que nele crê, porque ele não só podia pagar o preço, mas ele de fato o fez, morrendo naquela cruz, no seu e no meu lugar. Jesus Cristo não só podia, mas ele foi até as últimas consequências do que ele deveria fazer. E por meio da sua obra, eu e você temos agora, ou eu e você somos agora justificados. E isso precisa mudar a forma como nós enfrentamos o nosso hoje. Isso precisa mudar como nós enfrentamos o agora. Nós não vivemos mais à sombra de um Deus que está contra nós. Nós não vivemos mais em guerra com Deus. Nós não vivemos mais, ou não deveríamos mais viver, uma vida de rebeldia. Nós não temos mais um Deus que nos condena. Agora, justificados em Cristo Jesus, nós vivemos em paz com Deus. A guerra acabou. Amém? A guerra acabou. Não somos mais inimigos. Não somos mais rebeldes. Agora nós somos filhos. Agora nós somos amigos de Deus. E essa guerra acabou não porque você fez o suficiente, mas porque Cristo a venceu na cruz do Calvário. Ali a guerra acabou. E todo aquele que professa Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe a paz. Mas essa não é a única realidade. Uma nova posição, um acesso permanente à graça. Paulo, ele não para de falar na paz. Ele acrescenta algo também extremamente surpreendente. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A expressão de acesso aqui era a expressão usada por alguém que levava uma outra pessoa até um rei. Imagina você, um súdito, que não pode entrar na presença de um rei, você é um vassalo ali, e você não pode simplesmente bater na porta do castelo, abrir aquela porta e dizer assim: o rei está acordado? Avisa lá que o Murilo está aqui, eu preciso falar com ele daqui 10 minutos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A linguagem descrita aqui por Paulo é a linguagem de alguém que foi, por meio de uma outra pessoa, tido acesso a esse rei. Isso faz todo sentido quando nós pensamos que por meio de Cristo Jesus nós temos acesso a Deus. Quando Jesus morre, o véu se rasga e todos nós, por meio da sua obra agora, temos livre acesso a Deus. Essa é a diferença entre um visitante e um filho. Alguém que você é amigo, tem uma amizade. Ele chega na sua casa a hora que ele quer, ele abre o portão e vai entrando na sua casa. É assim que funciona? Não. A menos que ele seja muito sem noção. Mas, provavelmente, ele te avisa que está indo na sua casa, ou ele toca a campainha, o interfone. Ele toca a campainha, o interfone. Você vai lá e abre o portão para ele. Ele não entra no seu quarto. Ele não vai lá fuçar na sua geladeira. Porque ele é o quê? Um visitante. Mas e o seu filho? Já é sem noção. O seu filho tem a chave da sua casa, ele entra, ele sai a hora que ele quiser, ele abre os cômodos, ele entra e sai. Essa é a diferença. Nós não somos mais visitantes da presença de Deus. Nós somos filhos na presença dEle. Nós não precisamos mais ser anunciados, pois nós já estamos lá e vivemos lá. É isso que Paulo está dizendo, por meio de quem obtivemos pela fé a esta graça. Eu e você não somos mais visitantes da presença de Deus. Nós não precisamos ser anunciados para entrar ali, pois em Cristo Jesus
nós vivemos ou deveríamos viver constantemente diante dele. Pois por Cristo Jesus nós temos livre acesso. E é isso que Cristo nos deu. Não é uma visita ocasional. Não é encontrar a Deus só quando nós temos problemas. Não é encontrar ou buscar a Deus só quando as situações estão difíceis. Mas é uma vida na presença dEle. Todos os dias, espiritualmente, diante dEle. É uma posição fixa, permanente, na qual nós estamos firmes. Você e eu não entramos e saímos da graça de Deus, dependendo do nosso humor ou do humor de Deus. Nós estamos firmados nessa graça, pela fé em Cristo Jesus. Por isso nós podemos ter em Cristo Jesus a certeza de que o nosso endereço espiritual é diante de Deus. Não porque eu e você sejamos bons, mas porque esse endereço nos foi assegurado, fixado por meio da fé em Cristo Jesus. Uma terceira perspectiva. Uma nova perspectiva, exultação na esperança da glória. Esse é a terceira realidade. Exultamos na esperança da glória. Paulo, ele havia dito alguns capítulos anteriores, lá no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão afastados de Deus. O homem, que foi criado para refletir a glória de Deus, perdeu esse brilho por conta do pecado. Foi afastado de Deus por conta do pecado. Mas agora, o mesmo homem que havia vivido despojado, afastado dessa glória, ele pode se alegrar, exultar. Exultar é aquela alegria sobremaneira, sabe aquela alegria que contagia o seu coração. Talvez, para quem tem filho, aquela alegria de saber que a sua esposa está grávida, ou saber que o seu filho nasceu, é essa alegria, algo que contagia, que faz você exultar, você está extremamente feliz. É assim que eu e você vivemos. Antes estávamos afastados, tristes, rebeldes, mas agora em Cristo Jesus nós exultamos, está ali no finalzinho, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não vivemos mais longe, não vivemos mais uma esperança vaga, do tipo, quem sabe eu desfrutarei. Nós não vivemos esse tipo de esperança, mas vivemos aquela esperança que Hebreus diz, convicção, certeza. Apesar de não vermos, temos a convicção e a certeza de que essa glória nos espera. Amém? Se você está em Cristo, 3 coisas já são absolutamente suas agora, hoje. A primeira delas é paz com Deus. Eu e você podemos desfrutar da paz com Deus. A segunda delas é que eu e você temos acesso permanente à sua graça. Nós não vivemos caindo e voltando, caindo e voltando. Se você foi alcançado por Cristo Jesus, o que te mantém ali não são os nossos erros ou os nossos acertos, não é a nossa religiosidade. O que te mantém na presença é a própria graça de Deus. É nela que nós estamos firmados e não em nós mesmos. E um terceiro é que nós vivemos uma verdadeira esperança, uma esperança futura, mas que deve ser desfrutada hoje. E nada disso depende do nosso desempenho, nada disso depende do que eu farei amanhã. Isso tudo depende única e exclusivamente da graça de Deus. Mais uma verdade, o sentido do sofrimento à luz dessa justificação. E talvez você possa dizer, então, pastor, se está tudo bem com Deus, se eu perguntar para ele, Deus, está tudo bem? Ele vai dizer, está, não por você, mas por mim. Murilo, fica tranquilo, está tudo bem. Não porque você seja bom, mas porque eu sou. Mas pastor,
por que tem um boleto para eu pagar amanhã? Por que meu filho fica doente? Por que eu não passo na escola? Por que eu não consigo aquela promoção no emprego que eu queria? Por que eu estou sendo perseguido? Por que está difícil isso ou aquilo? Se Deus é meu amigo, eu estou o tempo todo na presença dEle, se Ele fala ao meu coração, por que tem tanta tribulação na minha vida? As minhas filhas chegaram com uma expressão nova. Fulano de tal é atribulado. Deus, por que eu estou tão atribulado? Paulo nos dá essa resposta também. O sentido do sofrimento à luz da justificação. Versículos 3, 4 e 5, para nós lermos juntos. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo é maluco, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Paulo é um homem doido. Como é que alguém fica feliz por ser atribulado? Como é que alguém fica feliz por passar por tribulações? E é o que Paulo vai nos ensinar agora. Se nós tivermos a perspectiva do reino, e nós entendemos que nós vivemos um paradoxo, e esse é o paradoxo cristão, nós podemos sim nos gloriar-se na tribulação. Paulo começa dizendo, assim como nós nos gloriamos naquilo que Deus tem feito, terminando o versículo 2, assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele começa o versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo termina o versículo 2 dizendo, assim nos gloriamos na presença da glória de Deus. E começa o versículo 3, mas não só isso, também nos gloriamos nas tribulações. Exultamos, assim como exultamos, uma imensa alegria por estarmos desfrutando a glória de Deus, devemos ter uma imensa alegria ao passarmos por tribulações. Não é fingindo que elas não doem, não é escondendo embaixo do tapete, não é fingindo que somos super crentes, que não temos problemas ou coisas desse tipo, mas é nos exultando, porque nós temos um Deus fiel. A alegria cristã, ela não é simplesmente a ausência de problemas, de tribulações, de dor. É a alegria que atravessa a dor, atravessa a tribulação, atravessa o problema, sem ser destruído por ela. Isso é a alegria do cristão. Alguém que atravessa o problema, alguém que atravessa a tribulação, alguém que atravessa a dor, sem ser destruído na sua fé por ela. E isso é radicalmente diferente do que o mundo diz e nos oferece. O mundo diz que eu e você devemos buscar uma vida sem problemas, que a alegria é uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem tribulações, e que se você está passando por problemas, tem alguma coisa errada na sua vida. Felicidade é a ausência de problemas. Mas o Evangelho diz o contrário. Você terá problemas. Você terá tribulações, mas elas não terão a palavra final sobre as nossas almas. É isso que o Evangelho nos diz. Eu e você teremos tribulações, mas elas não têm a palavra final nas nossas vidas. E é isso que Paulo está nos dizendo. E ele mostra E ele nos mostra uma sequência, essa corrente desse amadurecimento espiritual. Tribulação produz perseverança. Perseverança produz um caráter aprovado. Caráter aprovado produz esperança. Paulo vai nos dando uma sequência dessa corrente, desses comandos espirituais na nossa vida. Paulo, então, ele começa a descrever esse processo, elo por elo,
uma corrente que Deus vai moldando nas nossas vidas. O primeiro elo, a tribulação produz perseverança, pressão, sofrimento, dificuldade. Quando recebidos com fé, eles não nos quebram, mas eles nos ensinam a resistir. Eles nos ensinam a permanecermos firmes quando tudo pede que a gente desista. A tribulação, encarada e recebida com fé, ela vai produzir perseverança. Ela vai nos tornar mais resilientes, mais cascaduras, mais convictos de quem Deus é e o que Ele tem feito na nossa vida. E nós só sabemos disso quando nós passamos pela tribulação. Nós só sabemos disso quando nós atravessamos a tribulação. Enquanto eu e você estamos passando por ela, nós só temos a esperança de que vai acontecer. Mas depois que eu e você atravessamos, nós temos a convicção, nós temos a esperança que Paulo descreve aqui. Nós temos um segundo elo, a perseverança, a resiliência, a cascadura, ela produz um caráter aprovado. Se nós não passarmos por tribulações, essas tribulações não produzirem a perseverança, a resiliência, a convicção, nós não teremos um caráter aprovado. A tribulação é o que faz em nós termos esse caráter aprovado por Deus. Você tem oportunidades diárias na sua vida de mostrar o caráter de Cristo Jesus quando você conversa com alguém, quando você está no seu trabalho, quando você negocia alguma coisa, quando você está estudando. Eu e você temos oportunidades diárias, mas muitas delas são advindas de tribulações, muitas delas são advindas de dificuldades, muitas delas vêm dos problemas que causam ou transformam, produzem em nós perseverança. E essa perseverança produzirá em nós um caráter aprovado. É mais ou menos um metal, o ouro precioso sendo lapidado. O fogo precisa estar ali para purificar. E aquilo que não faz parte do ouro, aquilo que não é ouro, esquentado, ele começa a se soltar. E o que sobra ali é o ouro puro. É isso que a perseverança faz. É isso que a tribulação faz. É isso, essa pressão, essa dor, essas dificuldades, elas vão nos purificando, elas vão tornando o nosso caráter aprovado diante de Deus. E o caráter aprovado, então, produzirá em nós esperança. E eu tenho certeza que aqueles aqui que já viram Deus te sustentando em uma tribulação anterior, eu tenho certeza que as suas convicções de esperança, elas são grandes. Talvez tenha sido numa dificuldade financeira, talvez tenha sido em alguma coisa da saúde, talvez tenham sido sonhos que pareciam impossíveis de serem atingidos, um casamento restaurado, um filho que nasceu, ou alguma outra coisa. Uma tribulação, no sustento de Deus, no final, produzirá a verdadeira esperança. E quando você passa por aquilo de novo, ou quando você encontra alguém passando, você tem compaixão, mas você também tem convicção de que se aquela tribulação for vivida na fé, recebida com fé, no final de tudo, aquela pessoa terá na vida dela a verdadeira esperança. O nosso caráter sai mais firme. Isso alimenta essa esperança ainda maior para uma próxima tribulação, para uma próxima dificuldade. Nós não tememos o futuro incerto, porque já temos visto a fidelidade de Deus na nossa vida. Irmãos, isso significa que nenhum sofrimento na nossa vida deveria ser desperdiçado. Muitas vezes eu e você tendemos a dizer: Deus, afasta de nós essas dificuldades, nos livra disso, nos tira daqui, nos proteja disso ou daquilo, enquanto talvez nós não devêssemos desperdiçar tanto as dificuldades do nosso dia a dia, porque são nessas dificuldades que nós somos forjados por Cristo Jesus. Não desperdice o sofrimento na sua vida, mas permita que esse sofrimento te aproxime mais de Deus. Transforme o seu caráter em um caráter aprovado, para que você desfrute de uma verdadeira esperança. Nós temos um penhor garantido, o amor de Deus derramado. O versículo 5.
Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado do nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Como nós sabemos que essa esperança que veio da tribulação, da perseverança, do caráter aprovado e que agora se tornou esperança, como é que nós sabemos que isso não vai nos decepcionar? Não vai nos deixar frustrados no fim. Como é que nós podemos ter convicção disso? Paulo responde, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi concedido. A palavra derramou aqui não é colocou a conta-gotas, não é colocou de pouquinho, é como se um balde fosse virado no nosso coração. Não foi preenchido aos poucos, mas foi inundado pelo amor de Deus por meio do Espírito Santo. Esse derramado descreve então algo abundante, que transborda, que não é medido então a contas gotas. Deus não nos deu pequenas amostras do seu amor, simplesmente para nos manter esperançosos. Ele derramou, Ele encheu, Ele transbordou o seu amor dentro de nós, por meio do Espírito Santo, que habita em cada crente. Esse é o selo, essa é a garantia interna de que a nossa esperança não é uma esperança vazia. Essa é a garantia de que a nossa esperança não é sem fundamento, porque ela não está apoiada nos nossos sentimentos, mas na presença real de Deus em nós por meio do seu Espírito. É isso que alicerça a convicção de que essa esperança vai se cumprir. Portanto, se você está atravessando uma tribulação hoje, o Evangelho ele não te promete uma explicação completa dos porquês, mas ele te promete um processo. Deus está usando essa dor para produzir em você perseverança, caráter aprovado e esperança. E Ele já colocou dentro de você, por meio do Espírito Santo, a prova desse amor, para que eu e você, quando passarmos pelas tribulações, não desistamos no meio do caminho. Para terminarmos, nós temos a garantia histórica e objetiva dessa salvação. Agora Paulo ele vai fazer algo importante. Ele sai da nossa experiência interna, paz, alegria, amor, sentido do coração, e agora ele vai ancorar tudo isso aí em um fato histórico, objetivo e que ninguém pode questionar. Cristo, a cruz de Cristo Jesus. Versículos 6 a 11. De fato, deixa eu ver se eu pus no próximo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos ainda pecadores. Aqui ficou faltando 8. Nós estávamos em uma condição desesperadora. A palavra vai dizer, Paulo está descrevendo que nós, antes de Cristo, éramos fracos, ímpios, pecadores. Não havia em nós mérito algum, nenhuma virtude que nos tornasse justos ou que tornasse justo o sacrifício de Cristo por nós. Éramos totalmente incapazes de nos salvar e totalmente indignos de sermos salvos. Éramos totalmente incapazes de nos salvar e totalmente indignos de sermos salvos. Paulo, então, ele está fazendo um contraste com a experiência humana. Ele vai começar dizendo, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E depois ele faz uma comparação. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. O justo seria alguém que simplesmente faz as coisas de maneira legalista. Dificilmente alguém vai morrer por um legalista. Talvez alguém morra por alguém bom. O bom aqui é alguém que se preocupa por outra pessoa. Alguém que demonstra um certo apego, um certo carinho por alguém. Ninguém vai morrer por alguém legalista, Paulo está dizendo. Talvez por alguém bom, alguém morra. E aí ele vai acrescentar. A lógica é inabalável. Mas nisso, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso
lugar, apesar de sermos pecadores. Paulo começa dizendo, olha, ninguém vai morrer por um justo, ninguém vai morrer por alguém bom. A lógica seria, imagina por um fraco, ímpio e pecador. Se ninguém morre por um justo, se ninguém morre por alguém bom, quem é que vai morrer por um fraco, por um ímpio e pecador? Mas Deus prova o seu amor por você e por mim, tendo Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Essa é a lógica inabalável de que o que sustenta não somos nós, mas é Cristo Jesus. Não fomos nós, não fui eu, não foi você, que asseguramos a salvação, mas foi Cristo Jesus. Quando Ele morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos a lógica inabalável do muito mais. Aqui Paulo faz uma construção do maior para o menor, ou do mais difícil para o mais fácil. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus, pois se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida. Pois se quando éramos, para a vida. Está aí? Opa, desculpa. Pela sua vida. Aqui Paulo está fazendo uma construção de um raciocínio que começa aqui e termina nesses versículos finais aqui até o versículo 11. Justificados pelo seu sangue, por meio dele seremos salvos da ira de Deus, pois se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos da sua ira. O que Paulo está dizendo é, Jesus Cristo já fez o mais difícil, que foi nos reconciliar quando nós éramos pecadores. Jesus Cristo já fez o mais difícil, que foi nos alcançar quando eu e você não merecíamos, éramos fracos, inimigos, pecadores. Por isso não nos preocupemos. Agora vem a parte mais fácil, não para nós, mas para Ele, que é nos manter, já que fomos assegurados. O que Paulo está dizendo é que eu e você permanecemos alicerçados nessa graça, porque Jesus Cristo nos alicerça. Ele já fez o mais difícil, que foi nos resgatar. Ele já fez o mais difícil, que foi morrer por você e eu. Agora é a parte mais fácil para Ele, nos manter nessa graça. E agora eu e você simplesmente devemos desfrutar disso. Eu e você simplesmente devemos viver essa alegria. Com que foco? Com que desejo? Com que alvo final? O alvo de gloriar-se em Deus. Versículo 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Paulo termina esse trecho onde ele começou, exultando a Deus. Mas agora o alvo final não é apenas a esperança de uma glória futura, nem a alegria em meio às tribulações, é o próprio Deus. O nosso alvo, o ponto final de toda a obra da salvação, não é apenas nos livrar do inferno, não é apenas nos garantir o céu, é nos trazer de volta à comunhão, ao deleite do Deus eterno. O objetivo final de tudo o que Paulo descreveu aqui, não somos nós, mas é Deus. A glória de Deus nos redimindo para que eu e você, ao vivermos, vivamos para a glória dele. Esse é o propósito supremo pelo qual nós fomos criados e redimidos. Não apenas receber os benefícios de Deus, mas nos alegrar em Deus. Se você está aqui hoje, se você está aqui hoje alcançado por Cristo Jesus, veja o que já é seu.
Você tem paz com Deus. A guerra acabou. Você tem acesso permanente à graça. Você não é mais um visitante, você é filho de Deus. Você tem uma esperança que não decepciona, porque o próprio amor de Deus já foi derramado no seu coração. E quando a dor chegar, quando as tribulações vierem, não desperdice o seu sofrimento. Deus usará tudo isso para te formar, dando ainda mais confiança na fidelidade dele. E tudo isso está ancorado, não nos nossos sentimentos de hoje, não nos nossos sentimentos de agora, mas num fato histórico, que nenhuma circunstância pode apagar. Cristo morreu por você, quando você ainda era um inimigo. Se Ele fez isso, então você pode confiar que agora, amigo, Ele continuará te sustentando e te guardando, não pela sua ou minha vida reta, mas pela vida ressurreta do Filho de Deus, até o dia em que eu e você o veremos face a face. Amém? Vamos orar. Deus, queremos te agradecer por tão grande obra realizada em nosso favor por meio de Cristo Jesus, porque o Senhor o enviou, o entregou, quando nós ainda éramos pecadores. Nos ajude agora, como filhos redimidos, alcançados por essa graça, a vivermos uma vida diferente. Que tudo isso que foi descrito por Paulo redunde não simplesmente em benefícios para nós, mas redunde em uma vida de glória ao Senhor, de deleite no Senhor e de certeza de que um dia, por meio de Cristo Jesus, o veremos face a face. Assim nós agradecemos por Cristo Jesus, que um dia nos alcançou. Em nome dele o fazemos. Amém e amém.